Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia e nele poder dedicar as nossas forças, o nosso prazer para poder se debruçar na palavra de Deus e assim criar um relacionamento muito mais íntimo, muito sincero. Sempre lembrando que o objetivo não é simplesmente ler a palavra de Deus. O objetivo aqui é que aquele que já é crente é confirmar o seu prazer em servir ao Senhor e aquele que não é crente é poder se despertar, inclinar os seus ouvidos e aceitar a palavra do Senhor, porque o Senhor fez o seu sacrifício na cruz por cada um de nós. E esse sacrifício só tem valor, só tem fundamento quando efetivamente nós entregamos a nossa vida a Ele e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. É necessário um arrependimento de coração verdadeiro, uma produção de fé em nosso coração, uma caminhada sincera nele e principalmente uma confissão pública que somos pecadores e aceitamos o sangue de Jesus para que os nossos pecados sejam redimidos e nós sejamos justificados por Ele no sacrifício da cruz e sejamos efetivamente libertos através da sua ressurreição. Se não for dessa forma, a Bíblia continua ou será para você apenas mais um livro e por vezes um livro bem complexo de se ler. Porque não basta a nossa sabedoria humana fazendo uso da leitura da Bíblia. Nós precisamos dessa sabedoria, mas principalmente da inspiração de Deus. Isso é tão verdade que nós, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vivência, nós encontramos pessoas que são ditas, são vistas como pessoas sem qualquer qualificação em termos da educação formal, ou seja, são pessoas extremamente limitadas nas suas expressões, no seu falar, nas suas argumentações, mas quando se referem ao uso, ao conhecimento da Bíblia, e principalmente quando se refere à aplicação prática das questões bíblicas ou dos princípios da Bíblia, elas são simplesmente notáveis. Elas deixam pessoas que são letradas, que são, vamos dizer assim, que têm um nível educacional respeitável, simplesmente boquiaberto. Como elas conseguem entender contextos bíblicos, informações bíblicas, que dá bastante trabalho, que às vezes é necessário uma pesquisa, uma profundidade, um relacionamento mais íntimo, e elas conseguem, e os sábios não conseguem, fazendo valer aquilo que a palavra de Deus é loucura para homens sábios que não têm a fé no Senhor. Tudo bem? Hoje, dia 21 de março de 2025, nós vamos dar uma continuidade da nossa sequência da leitura do segundo livro das Crônicas e chegamos agora no capítulo 36. E fundamentaremos a nossa, vamos dizer assim, a nossa reflexão em cima do versículo 15, que diz o seguinte: E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O que é interessante nós termos aqui? O que é interessante? Nós temos nesse capítulo um cenário de uma sucessão de reis que vem após o rei Josias. Né? Para que a gente possa compreender, ou vamos dizer assim, observar os detalhes que fazem a diferença nesse capítulo, porque esse capítulo aqui, posso dizer, ele tem 23 versículos, mas desses 23 versículos, ele tem, vamos dizer assim, uma questão, ele concatena, ele, vamos dizer, sintetiza, simplifica uma série de relatos que aconteceram com, vamos dizer assim, o reinado de uma série de reis após Josias. A compreensão ela se dá quando você mergulha no livro, por exemplo, de Jeremias, né? Por que o livro de Jeremias? Porque o livro de reis, ou os livros de reis, eles têm características que são atribuídas ao profeta Jeremias. Então, há uma ideia, há uma corrente que defende que os livros de reis são escritos pelo profeta Jeremias. Então, é natural que grande parte das abordagens que aqui nós encontramos também tenhamos fundamentação no livro de Jeremias. Então, as histórias aqui, é necessário que a gente volte, por exemplo, lá a partir do capítulo 23 de 2 Reis, aí vai entrar no 24, no 25, não me lembro disso, no 26 também. Então, a gente tem de 3 a 4 capítulos, fora uma série de, vamos dizer assim, considerações associadas ao próprio livro do profeta Jeremias. Então, para se entender, precisaria passar por isso. Então o cronista trouxe aqui um resumo em 23 versículos, por aí você tira. E o que a gente pode considerar importante? É a questão dos mensageiros que se repete ao longo da caminhada da vida de Judá. Por diversas vezes, a gente vê o Senhor resgatando Judá, resgatando, vamos dizer assim, a tribo de Judá em especial, ou até mesmo tentando resgatar a nação das tribos de Israel, mas a gente vê que a ousadia, a rebeldia, ou o caminho vamos dizer assim, o caminho perverso está seguindo faz com que o afastamento se torne tão expressivo do Senhor a ponto deles não mais entenderem que as suas origens são fundamentadas, vamos dizer assim, são resultados da própria vontade do Senhor. A origem deles, eles têm um propósito inicial. E o propósito inicial é deles ser uma nação, né? Uma nação modelo para que a palavra do Senhor fosse difundida pelos mundos. E aí, baseado dentro desse princípio, talvez seja
arraigado que muito do que nós praticamos dentro das igrejas, principalmente em termos de louvor e adoração, a gente hoje copie de dentro não só do judaísmo, mas que a gente traga isso de uma forma muito forte para as igrejas de hoje. É claro que uma série de rituais, uma série de leis que eles têm lá, o Ocidente, nós como gentios, nós acabamos criando que não pareceu muito cômodo, muito conveniente trazermos, como é o caso, por exemplo, de apedrejamento, sacrifício. Então a leitura que nós fizemos a partir do aparecimento do Evangelho, a partir do aparecimento da, vamos dizer assim, bondade de Cristo sobre essa terra, a partir do propósito de Deus ter enviado o seu Filho, então o foco acaba mudando e toda aquela série de vamos dizer assim, de sacrifícios, eles são deixados de lado, porque o sacrifício se cumpre na pessoa de Jesus. Mas observe que Jesus também, para esse povo, ele passa a ser um mensageiro como esses outros mensageiros foram. Onde é que eu quero chegar sobre isso? É que nessa série de reis, que vai demonstrando não só uma inclinação, mas um andar forte, um andar específico, um andar realmente na maldade, ou seja, uma contrariedade, uma contraposição da linha do Senhor para a vida do seu povo, fazendo com que a ira do Senhor, o ardor do Senhor, se volte para o povo de Judá, nós temos isso, ainda assim, o Senhor se preocupa e o Senhor coloca diante do seu povo, coloca diante deles profetas e mensageiros para poder anunciar a palavra e dar a possibilidade do arrependimento e da humilhação, conforme nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é aquele famoso versículo de se o meu povo se humilhar diante do Senhor. Porque quando estamos num caminho em que nos leva à colisão com a palavra do Senhor, é certo que perderemos essa batalha. Porque ao longo da caminhada cristã, ao longo dos nossos desafios, o próprio povo, a nação de Israel como um todo, antes da sua divisão das tribos, ou até mesmo dentro, já com as divisões, ele percebe que as suas batalhas foram vencidas pelos seus pais, pelos seus antecessores, por meio de quando o Senhor se estabelecia em batalha. E um exemplo forte disso nós temos na questão de Jericó, na batalha de Jericó, e logo em seguida na batalha seguinte, em que Deus estando com eles vencem facilmente Jericó sem sequer lutar, e numa batalha contra uma cidade menor, um povo menor, que sequer mobilizou a liderança de Josué para que levantassem grandes homens e simplesmente uma pequena parte do seu exército, e eles viram que foram derrotados, porque dentro daquele processo havia o pecado de Acã, ali que condenou tanto a ele e a sua família. Interessante, né? Então o Senhor, ele está sempre levantando, ele está sempre trazendo voz. E temos aqui hoje um exemplo disso, né? Temos aqui hoje, eu estou aqui nesse exato momento, trazendo a palavra do Senhor e te levando a meditar, te levando a refletir sobre isso, que é necessária a mudança. E o cenário que nós temos aqui é isso, é uma sucessão de reis que começa pelo filho de Josias, chamado Jeoacás, que ele ao sentar o trono, ele senta o trono por pouquíssimo tempo, somente 3 meses, vindo o rei do Egito sobre esse povo, e o rei do Egito, por exemplo, destituindo Jeoacás e levando ele como prisioneiro lá para o Egito, e lá Jeoacás não volta mais e morre pelo Egito, e institui um vassalo, institui um testa de ferro chamado Eliaquim, que tem o seu nome substituído por Joaquim, para poder representar a vontade do reino do Egito sobre aquele povo, sobre a cidade de Judá, sobre o povo de Judá. Em seguida, Jeoaquim, sendo representante do rei Neco, do Egito, ele vamos dizer assim, ele tem o seu reinado invadido, que representa a própria, vamos dizer assim, confronto entre o exército babilônico, o rei Nabucodonosor, se lança contra Jeoaquim, e a partir desse momento, Nabucodonosor aprisiona Jeoaquim, conduz ele à Babilônia e vamos dizer assim, faz uma devassa, tanto na cidade quanto na própria casa do Senhor, levando utensílios e levando riquezas. Numa sequência de reis, a partir do momento da substituição de Jeoaquim, que era o antigo Eliaquim, assume o trono de Judá um jovem de 8 anos chamado Joaquim. E Joaquim também é levado para a Babilônia pelo poder do rei Nabucodonosor sobre o povo de Judá. Até que venha um próximo rei chamado Ezequias, que ele começa a reinar também durante 11 anos. E o interessante é que na narrativa aqui de 2 Crônicas, que a gente sempre fala, é muito resumida, é necessário que você vá no livro de Reis a partir do capítulo 23 ali, ou, se você optar, você pode vir aqui nos nossos devocionais, voltar, que você vai perceber, que você vai conseguir entender o que sucedia de uma forma mais prática. Mas uma característica que é definida aqui é que Zedequias é interessante que em umas versões ele é chamado de tio de Joaquim, em outras versões ele é chamado de irmão de Joaquim. São coisas das traduções bíblicas, mas da família ali de Judá, né? E ele
diz que ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor, ou seja, ele não dava ouvidos, ele não entendia a mensagem, ele não aceitava, ele vivia conforme os outros reis. E todos esses reis, segundo o relato bíblico, eles eram maus aos olhos do Senhor. E nesse caminho de iniquidade, nesse caminho de maldade, e também sobre a força de um poderoso inimigo, que é o rei Nabucodonosor, que, diga-se de passagem, é uma força utilizada pelo Senhor para poder fazer justiça sobre Judá. Se a gente voltar ainda um pouco mais, desde o tempo de Josias, você há de lembrar que quando foi achado o livro da lei, a profetisa Uda já lança sobre Judá o juízo e fala sobre o juízo sobre Judá. E essa profetisa, assim como vivia no tempo de Jeremias, e o interessante, até se questiona por que não há atuação de Jeremias ali nesse caso, e sim da profetisa, mas isso são assuntos para se tratar de uma forma separada. Aí você vê que o versículo bíblico, lá no versículo 13, desse capítulo 36, diz assim: além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Ou seja, o rei Nabucodonosor era alguém que representava a própria vontade de Deus contra o povo de Judá. E ele se rebela contra essa vontade. Quando ele se rebela contra Nabucodonosor ou contra o inimigo, ele está se rebelando contra o próprio Deus. E aí é uma coisa assim esquisita, interessante, porque é difícil para a gente, quando a gente se encontra distante do Senhor, entender ou perceber que a ação daquele que nós o consideramos como inimigo, e por vezes é o nosso inimigo, porque assim se pôs, porque nós como cristãos não devemos nos colocar como inimigo de pessoas, inimigo de ninguém. Pelo contrário, nós devemos nos colocar levando para que essas pessoas o quê? O poder de Deus, o amor de Deus, a palavra do seu evangelho, o poder da salvação, né? Sendo testemunho, sendo reflexo vivo da sua palavra e do seu poder de renovação. Mas nós temos aqui não. Alguém que não entende isso porque está afastado. E a dar continuidade aqui no versículo que diz assim: mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não convenceu ao Senhor, Deus de Israel. E essa maldade, essa perversidade, essa inclinação maléfica é tão grande, não só sobre o rei, mas com todo o povo, sobre todo o reinado, que o versículo traz lá também no versículo 14, assim, também todos os chefes dos sacerdotes, e o povo aumentava de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, uma casa que foi santificada, e isso pelo Senhor. E isso a gente vê ao longo de toda a história aqui, de todos, praticamente todos os reis, que é o tempo todo se praticando idolatria, se praticando imoralidade, ou seja, impurificando a casa do Senhor, e todo o tempo homens se levantam, né? Homens se levantam dentro de Jerusalém, dentro de Judá, para poder edificar, derrubar altares, expulsar imagens de dentro e reconduzir vamos dizer assim, a adoração e o culto perfeito ao Senhor, colocando o Senhor como centro, como sendo a adoração na casa de Deus. E aqui tem. Então, esses profetas, esses mensageiros são levados, trazem suas mensagens, mas eles são rejeitados não só agora pelo rei, quanto pelo povo e quanto aqueles que deveriam zelar pela liturgia, né, pela palavra e pelo ensino da vontade de Deus. E aí o universo que você vai suceder aqui, a sequência de atos, a sequência de fatos, aqui é só destruição, é só santuário invadido, templo é queimado, utensílios elevados e muita gente passa pelo processo da espada. Muita morte. Isso fica muito registrado, muito, vamos dizer assim, evidenciado, quando você vai até o versículo 17, assim: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem de jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. A justiça está sendo feita, a justiça, ou seja, a correção de Deus. Mas Deus não tem aqui exatamente o propósito de destruir o povo. Nunca foi um propósito de Deus destruir aquela nação, aquela tribo, o povo, ainda mais porque ele tem uma aliança com Davi. Mas ele precisa fazer o que é feito, porque Deus não, porque homem para que minta, Deus não é Deus para que... Lá o que está lá no número 23:19, que agora Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É isso, basicamente. E a gente vai ver todo o cenário. Mas, como tudo é muito ruim, mas sempre é um sinal de esperança, bem no final, levanta Ciro, rei da Pérsia, e aí o Ciro do rei da Pérsia, fazendo também cumprimento da palavra do Senhor, que também havia sido anunciado por Jeremias, por isso que a gente precisa ler esse livro paralelo. Ele se levanta contra o rei Nabucodonosor, né? A Pérsia se levanta, é utilizado esse estrangeiro para que faça isso, e a partir daí as coisas se renovam, porque o versículo 23 desse capítulo, que é o último versículo, termina dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. A abertura, né, a possibilidade do povo agora se reunir novamente, se reencontrar depois do cativeiro babilônico existe, porque é anunciado, é determinado pela boca de um ímpio, pela boca de um estrangeiro, mas porque o Senhor o determina, o Senhor o capacita para isso, que é a hora da volta para casa e da sua reconstrução de vida.
Na graça e paz Todo-Poderoso, fica nesse dia maravilhoso na tua vida, que você possa meditar e possa estar pronto para essa, vamos dizer assim, volta para casa, para esse realinhamento à palavra do Senhor, e que você possa se dedicar no caminho de Deus e fazer a sua vontade. Que Deus te cuide, meu irmão.